Galera, o Vasco iniciou o ano de 2025 com algumas pendências a serem resolvidas, e essas pendências envolviam a renovação de contrato de jogadores importantes do elenco cruz-maltino. O Vasco iniciou o ano com jogadores que estavam com o contrato se encerrando em dezembro ou até mesmo no meio do ano de 2025 e eram dúvidas para o segundo semestre dessa temporada. Porém, o Vasco, ao longo desse ano, foi conseguindo fazer algumas renovações importantíssimas para o elenco do Fernando Diniz e conseguiu manter o que o GE, por exemplo, chamou de espinha dorsal do elenco cruz-maltino. Isso porque o Vasco estava focando em 4 renovações de contrato importantes para esse ano e conseguiu fechar todas. A do atacante Verratti, do Ryan, do Felipe Coutinho e agora mais recente do goleiro Léo Jardim. O Vasco conseguiu fechar todas essas renovações de contrato nesse ano e agora não tem mais pendências ou não tem mais focos para conseguir fazer em 2025, já que conseguiu resolver todas, né? O Verratti e o Léo Jardim eram os assuntos mais comentados na torcida do Vasco, também seguido do Felipe Coutinho, visto que são os jogadores mais importantes do elenco do Vasco. Também tem o Ryan e eu trouxe todas essas informações aqui no canal, comentei sobre a renovação do Coutinho, falei do processo de renovação do Verratti e do Léo Jardim que eu vou falar agora, e também o caso do Ryan, que renovou seu contrato com o Cruz Maltino também. O Vasco e o Léo Jardim estavam conversando sobre essa renovação de contrato já tinha 8 meses, ou seja, desde o final do ano passado, o Vasco já estava pretendendo renovar o contrato do Léo Jardim, que é titular absoluto do Vasco desde 2023. Porém, o Léo Jardim estava querendo um aumento salarial e também um projeto interessante de carreira, visto que alguns clubes europeus estavam interessados em sua contratação. Dessa forma, o Vasco foi negociando valores com o Léo Jardim até chegar num valor que agrade tanto o goleiro quanto o clube carioca. E na última semana, o Vasco chegou a um acordo com o goleiro brasileiro e agora o Léo Jardim renovou seu contrato com o Vasco com o seu novo vínculo indo até 2030, já que o atual vínculo ia até o final de 2025. Dessa forma, o Vasco também se protegeu de perder o goleiro de graça para algum clube e agora sua multa rescisória foi aumentada para 10 milhões de euros, o que dá aí cerca de 65 milhões de reais. Um caso parecido foi o do Verratti. O Verratti estava pedindo um aumento salarial para que fosse correspondente às atuações que ele estava tendo, e o Vasco renovou o contrato do jogador, dando um salário ali que foi equivalente ao que o Vasco pudesse pagar. O Verratti vai receber 760 mil reais fixos por mês, além de bônus por desempenho. O Felipe Coutinho teve que rescindir com o Aston Villa para poder ficar no Vasco da Gama. Seu novo contrato vai até 2026, assim como o do Ryan. Sabe, essa negociação do Vasco foi graças ao bom relacionamento que a diretoria do Vasco tem com o pai do Ryan, que é por ser um empresário também. Novo contrato do jogador também vai até o fim de 2026. Beleza? É por aí que eu vou ficando. Curta, se inscreva, compartilhe. A gente vai se ver no próximo vídeo e tchau, tchau.